As estruturas de Lewis são representações das moléculas em 2D, sem que haja nenhuma obrigatoriedade de representar os átomos em suas posições ou ângulos corretos. Apenas deve-se representar o número correto de ligações e elétrons não ligantes. Para, a partir da estrutura de Lewis, chegar-se a uma representação espacial da fórmula da molécula, utiliza-se a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, RPSV, ou VSEPR em inglês. Essa teoria afirma que cada ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, e para cada par de elétrons não ligantes, tem-se o que se chama de polos de repulsão, e que esses polos de repulsão vão ter a tendência de ficar na maior distância possível entre si. Daí é possível observar uma geometria de pares de elétrons, que é dada pelo número de polos de repulsão, e uma geometria molecular, que é dada observando quantos desses polos de repulsão que existem no total são ocupados por ligações. E, finalmente, toda molécula diatômica ou com apenas uma ligação no átomo central é dita linear. Para moléculas com um átomo central que possui dois polos de repulsão, a maior distância possível entre eles é se eles estiverem diametralmente opostos. Isso faz com que as ligações tenham entre si um ângulo de 180 graus e uma geometria molecular do tipo linear. À direita pode-se ver três moléculas lineares por possuírem dois polos de repulsão no átomo central. Mas, no BeH2, os polos de repulsão são duas ligações simples, no CO2 são duas ligações duplas e no HCN é uma ligação simples e uma ligação tripla. Ligações múltiplas se comportam como apenas um polo de repulsão devido aos elétrons das ligações estarem confinados na região entre os dois átomos, com a força de atração entre os núcleos restringindo a sua capacidade de movimento. Quando o átomo central possui em torno de si três polos de repulsão e todos são ligações, dá-se origem à geometria chamada trigonal planar. Como o nome da geometria diz, os átomos estão no mesmo plano, assumindo a forma de um triângulo. E o ângulo das ligações, como ocorre no BF3, representado na figura, é um ângulo de 120 graus. Porém, essa não é a única maneira de observar três polos de repulsão em torno de um átomo central. Também é possível ter uma situação com dois polos de repulsão sendo ligações e um terceiro polo de repulsão sendo um par de elétrons não ligantes. Como elétrons possuem massas muito menores do que os núcleos, eles se movem a grandes velocidades, e como tal, é difícil estimar a sua posição exata. Com isso, as técnicas experimentais de determinação de estrutura conseguem determinar apenas a posição dos núcleos, com os pares de elétrons sendo invisíveis. Mas isso não significa que a sua influência não seja observada. Por mais que no SNCl2, ao se observar apenas as ligações, encontram-se duas, o ângulo entre elas não é de 180 graus devido à existência do par de elétrons não ligantes, que causa a repulsão dos elétrons das ligações para uma forma diferente. Essa forma é a forma de um ângulo, com o átomo central sendo o vértice, e o nome dessa geometria é geometria angular. Algo a ser destacado é que os ângulos das ligações serão apenas iguais a 120 graus quando todos os átomos e todas as ligações forem iguais. E quando se diz iguais, pode ser essa equivalência atingida por ressonância, como por exemplo no iocarbonato da aula passada. A partir do momento em que ligações são diferentes de outras, cria-se a oportunidade dessa força de repulsão perder a posição de equilíbrio, fazendo com que o novo ângulo entre as ligações seja diferente, porém próximo de 120 graus. Por exemplo, no formaldeído, a ligação com cada hidrogênio é uma ligação simples, enquanto a ligação com oxigênio é uma ligação dupla. Com isso, a ligação com oxigênio possui o dobro de elétrons concentrados naquela região e, consequentemente, essa ligação causa uma maior força de repulsão nos outros polos. Como resultado, os ângulos oxigênio, carbono e hidrogênio ficam ligeiramente maiores do que 120 graus e o ângulo hidrogênio, carbono e hidrogênio fica menor do que 120, já que a soma dos três ângulos ainda deve ser igual a 360 graus. Um outro fator que faz com que os ângulos sejam diferentes do esperado é a presença de pares de elétrons não ligantes.
Os pares ligantes, como dito anteriormente, estão confinados a uma região entre dois átomos, porém, os pares de elétrons não ligantes possuem uma maior liberdade de movimento, ocupando efetivamente um espaço maior. E com isso, o efeito de repulsão que eles causam é maior. Por exemplo, no SNCl2, o ângulo de ligação é de apenas 95 graus, ao contrário dos 120 graus esperados pela geometria trigonal planar. Esse é um caso mais extremo, mas normalmente os ângulos de geometrias angulares provindas de trigonais planares são próximos de 120 graus. Com quatro polos de repulsão, teoricamente, poder-se-ia ter os átomos no mesmo plano, com ângulos entre as ligações de 90 graus. Porém, a situação mais estável é aquela em que os átomos se encontram distribuídos no espaço, com ângulos de 109 graus e 28 minutos, é uma geometria chamada de tetraédrica, por possuir a forma desse poliedro. Um exemplo de composto com essa geometria é o metano, onde cada átomo de hidrogênio se encontra no vértice do tetraedro, e como todas as ligações são iguais, a base e as faces dessa pirâmide são todos triângulos equiláteros. Ao se substituir uma das ligações por um par de elétrons não ligantes, como ocorre na amônia, tem-se uma geometria chamada de piramidal. Tal qual como o tetraedro, ela tem uma forma de uma pirâmide de base triangular, porém dessa vez as dimensões da base são muito maiores do que a altura da pirâmide. Retirando uma segunda ligação e substituindo por um par de elétrons não ligantes, chega-se a outra geometria do tipo angular. Porém, dessa vez, os ângulos são mais próximos dos ângulos observados na geometria do tipo tetraédrica. E observa-se o efeito da maior mobilidade dos pares de elétrons não ligantes, reduzindo o ângulo, também nesse tipo de geometria. No metano, onde todos os polos de repulsão são ligações, os ângulos entre os átomos são de 109 graus e 28 minutos. Na amônia, que possui um par de elétrons não ligantes, os ângulos hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio são reduzidos para aproximadamente 107 graus. E na água, que possui dois pares de elétrons não ligantes, o ângulo hidrogênio, oxigênio e hidrogênio é de 104 graus e meio. Moléculas com cinco pares de repulsão assumem uma forma simétrica, com dois dos átomos ligantes possuindo 180 graus entre si e 90 graus em relação aos demais, e esses átomos que estão a 90 graus dos átomos que estão no mesmo eixo possuem ângulos de 120 graus entre si, com um formato de triângulo. Essa geometria é encontrada, por exemplo, no PCl5, e uma vez que cinco polos de repulsão seriam pelo menos cinco pares de elétrons, o elemento central possui ao menos 10 elétrons em sua última camada. Desse modo, para que um átomo possua esse tipo de geometria e seus derivados, esse átomo deve ser uma exceção ao octeto. Ao se substituir uma ligação por um par de elétrons não ligantes, existem duas possibilidades: retirar uma das ligações que estão a 180 graus entre si, ou retirar uma das ligações que estão a 120 graus entre si. Ao se retirar uma ligação do eixo a 180 graus, o par de elétrons não ligantes estaria a 90 graus de três átomos. E ao se retirar uma ligação de 120 graus, o par de elétrons não ligantes estaria a 90 graus de apenas dois átomos. Como a menor energia é aquela nas quais se observam as menores repulsões e um par de elétrons não ligantes causa uma repulsão maior que uma ligação, a geometria mais estável é aquela que a ligação substituída estiver a 120 graus de outros átomos. No SiO4, observa-se que os ângulos de 120 graus são reduzidos a 101,5 graus e os de 90 são reduzidos a 86,2 graus. Ao se substituir uma outra ligação por um par de elétrons não ligante, continua retirando-se ligações a 120. Um exemplo disso é o BRF3, e ao ser substituída a terceira ligação que estava a 120 graus em relação aos demais, encontram-se apenas os átomos com ângulos de 180 graus entre si no eixo vertical. Tal situação ocorre no íon triodeto. Quando todos os polos de repulsão são ligações, a geometria molecular é chamada de bipirâmide de base triangular ou bipirâmide trigonal.
Quando um dos átomos ligantes é substituído por um par de elétrons não ligantes, tem-se uma geometria do tipo gangorra. Substituir uma segunda ligação por outro par de elétrons não ligantes leva a uma geometria do tipo forma de T. E substituir as três ligações da base da pirâmide por pares de elétrons não ligantes deixa apenas o eixo da bipirâmide, resultando em uma geometria do tipo linear. Com seis polos de repulsão é encontrada uma outra forma simétrica, onde os átomos ligantes em torno do átomo central estão a 90 graus entre si. Isso pode ser observado na molécula de SF6, onde o primeiro ponto de vista mostra um eixo vertical perpendicular a quatro ligações, e ao se visualizar por cima, vê-se que essas quatro ligações assumem a forma de um quadrado. Como todas as ligações são simétricas, substituir uma delas por um par de elétrons não ligantes dá origem apenas a um tipo de fórmula, que é exemplificada no IF5. Pode-se ver que a maior força de repulsão causada pelo par de elétrons não ligantes reduz o ângulo que antes era de 90 graus para um valor menor do que 90 entre a base e o eixo. Ao se substituir uma segunda ligação, existem duas possibilidades: retirar uma ligação adjacente ao par de elétrons não ligantes ou retirar uma ligação oposta ao par de elétrons não ligantes. Uma vez que pares não ligantes possuem uma força de repulsão maior do que pares ligantes, a situação mais estável é aquela onde eles estão o mais distante possíveis entre si. Logo, a ligação a ser substituída é a oposta. Isso pode ser verificado no XF4. Como a força de repulsão dos pares não ligantes é igual, os quatro átomos ficam no mesmo plano do átomo central. Quando todos os seis polos de repulsão são ligações, a geometria molecular encontrada é chamada de octaédrica ou bipirâmide de base quadrada. Ao se substituir uma ligação por um par de elétrons não ligante, obtém-se a geometria pirâmide de base quadrada, e ao se substituir uma segunda ligação por outro par de elétrons não ligantes, chega-se à geometria do tipo quadrado planar. Algo importante que deve ser dito é que situações em que uma molécula possua mais de um átomo central, deve-se determinar a geometria de cada um deles separadamente. E a oitava questão trata exatamente disso. Pede-se as geometrias de cada átomo que está ligado a mais de um átomo em três compostos diferentes. Na molécula A, cada um dos átomos de carbono encontra-se ligados a três átomos de hidrogênio e um átomo de carbono, e não há elétrons não ligantes. Dessa forma, em torno de cada átomo de carbono existem quatro polos de repulsão, sendo todos eles ligações, e assim suas geometrias serão tetraédricas. Na molécula B, um átomo de carbono está ligado a três átomos de hidrogênio e um átomo de carbono, e não há elétrons não ligantes. Dessa forma, existem quatro polos de repulsão, sendo todos eles ligações. Assim, sua geometria é tetraédrica. O segundo átomo de carbono possui uma ligação com carbono, duas com hidrogênios e uma com oxigênio. Não há elétrons não ligantes. Dessa forma, existem quatro polos de repulsão, sendo todos eles ligações. E assim, sua geometria é tetraédrica. Para oxigênio, ele possui uma ligação com carbono e uma com hidrogênio, e possui dois pares de elétrons não ligantes. O total de polos de repulsão é 4, e a geometria com quatro polos de repulsão e apenas dois polos ligantes é uma geometria do tipo angular. Na molécula C, cada átomo de carbono das extremidades está ligado a três hidrogênios e um átomo de carbono, e não há pares de elétrons não ligantes. Dessa forma, os quatro polos de repulsão são todos ligações e a geometria é do tipo tetraédrica. O átomo de carbono central possui duas ligações com cada um dos carbonos e uma ligação dupla com oxigênio. Não há pares de elétrons não ligantes sobre ele. Como a ligação dupla conta com apenas um polo de repulsão, sobre esse átomo de carbono existem no total três polos de repulsão, sendo todos eles ligações. Assim, sua geometria é do tipo trigonal planar.